De volta com o programa Papo Saudável aqui pela TV Cidade. Queremos lembrar que você pode acessar o nosso site www.tvcidade.net e ali conferir os horários da nossa programação, dos programas da nossa emissora e também conferir as principais notícias do nosso estado e do nosso país no nosso site que está sempre sendo atualizado. Nós estamos falando hoje sobre endoscopia com a doutora Daniela Barizon Matos, que é gastroenterologista clínica e especialista em endoscopia. Falamos nesse primeiro bloco, doutora, sobre os procedimentos de segurança que envolvem a endoscopia, falamos também sobre outras questões. E aí vem aquele questionamento, doutora, quanto tempo dura uma endoscopia? Varia de paciente para paciente ou existe um tempo padrão? Pois é assim, Gustavo, quando o paciente chega, a gente faz uma breve conversa, né? Para a gente saber qual é o tipo de medicação, se ele usa algum tipo de medicação contínua, né? Qual é o tipo de patologia crônica que ele apresenta, né? Se é uma hipertensão, se é um problema cardiológico, se é um problema respiratório, para saber quais são as medicações que ele usa, né? E a partir disso a gente explica mais ou menos como será o exame, que no geral, se é um exame diagnóstico, é um exame que o preparo em si do paciente funciona a veia, dá uma medicação para o paciente tomar. E então assim, o procedimento em si é rápido, só que o tempo de preparo desse paciente às vezes leva um pouquinho mais de tempo, mas o exame em si, se é um exame diagnóstico, onde você não tem que fazer nenhum procedimento, apenas uma biópsia talvez, é um exame rápido, é um exame que dura talvez 5 minutos, talvez nem isso, depende do que a gente encontra, né, Gustavo? Então assim, a gente conversa com o paciente, então primeiro conversa com o paciente para saber algumas informações sobre as patologias, se ele tem alguma patologia, porque a dose de medicamento usado deve ser individualizada para cada paciente, porque se o paciente já usa um tipo de medicação tranquilizante, ansiolítica, que a gente chama, para diminuir um pouquinho, né, a tensão, se ele já usa esse tipo de medicação, talvez a gente tenha que usar um pouquinho mais da medicação para ter uma sedação melhor desse paciente, né? Então, a dose deve ser individualizada. Cada paciente vai receber uma quantidade de medicação, para que eles façam um exame mais tranquilo. Agora que foi falado sobre essa sedação, doutora, o paciente ele fica consciente durante o exame de endoscopia, ele vai ficar inconsciente? Como funciona isso? A gente chama de sedação consciente. É um paciente que ele fica num sono mais superficial, que se ele é chamado, ele acorda e aí a gente pode conversar com ele através de sinais. Tudo bem? Então a gente tem como chamar esse paciente. No geral é feito assim. Agora, se o paciente está muito ansioso, tem pacientes que chegam e pedem para... Eles não querem ver o exame, eles não querem perceber. Então, a gente, justamente por isso que eu falei, então a gente individualiza a dose. Então, a gente faz um pouco mais profundo. Mas esse paciente, quando acordado, quando é feito algum pedido para o paciente ou respirar fundo, ou pedir para abrir os olhos, esse paciente geralmente responde. Então, é por isso que eu falei da individualização. Se o paciente chega e fala que não quer assistir o exame, não quer ver nada do exame, a gente faz uma dose um pouquinho maior. Se esse paciente é um paciente que é mais tranquilo, a gente pode fazer uma dose menor e ele fica um pouquinho menos sedado. Mas, no geral, o paciente é acordado, por exemplo, a gente conversa com o paciente responde. E é importante falar que essa medicação que é usada, ela causa um certo esquecimento. Tem pacientes que terminam o exame e falam, já acabou? Né? Então, assim, essa medicação é usada justamente porque ela causa uma certa amnésia, um certo esquecimento do que aconteceu próximo do exame, né? Próximo da sedação, aliás. Então, é uma medicação que ela relaxa o paciente. Para crianças, a gente precisa de um auxílio de um anestesista, né? Porque tem que ser uma sedação um pouco mais profunda, porque até para pegar a veinha do paciente, né? Que é uma criança,
a gente precisa do auxílio de um anestesista, que também, então ele controla toda a respiração do paciente, a sedação, e a gente faz o exame mais tranquilo, né? Então existe o auxílio de um segundo médico. Eu posso vir até o hospital fazer uma endoscopia sozinho ou preciso de um acompanhante para dar um suporte, doutora? Então, por causa da medicação que é feita, que o paciente, então, ele diminui o nível de consciência dele, é necessário sempre um acompanhante maior de idade que possa, então, cuidar desse paciente após o procedimento, né? Então, o paciente faz o exame, ele vai para uma sala de recuperação para estabilizar, né, para ver os sinais vitais, para ele ficar bem acordado, para daí ele ser liberado para casa. E assim, essa medicação, como ela diminui os reflexos, né, do paciente, diminui um pouco o nível de consciência, a gente precisa que esse paciente não trabalhe com, por exemplo, não pode operar máquinas, não pode dirigir após o exame, porque, como eu falei, a medicação que a gente faz, ela diminui os reflexos. Existem algumas medicações de que a gente dispõe aqui também, que são medicações que ela tem o tempo de ação delas bem reduzido, então o paciente só fica sedado durante o exame. Isso pode ser feito também, então aí se o paciente tem alguma atividade importante, né, depois do exame, ele pode ser submetido ao exame e recobrar já a consciência mais rapidamente. Existe essa possibilidade também. Doutora, aqui também é realizado, além da endoscopia, a colonoscopia. Na verdade, nós vemos esse aparelho aqui. O aparelho, ele é o mesmo que é usado por exemplo, o aparelho da endoscopia é o mesmo que o da colonoscopia, só é mudado a parte externa ou é outro aparelho? Não, o aparelho, a fonte aqui, ela continua a mesma, só que o aparelho, esse tubo aqui, ele é um aparelho um pouco mais longo pelo intestino ser, né? Porque a colonoscopia é o exame do intestino grosso e ele também visualiza um segmento do intestino fino, né? Então, por ser um pouco mais longo, o aparelho é um pouco mais longo e por a gente precisar, né, de um pouco mais de aparelho, de um pouquinho mais de torque, ele é um pouquinho mais grosso também, o calibre é um pouquinho maior. Doutora, que análise pode ser feita, a doutora como especialista em endoscopia, do que a endoscopia proporcionou de evolução, na verdade, no diagnóstico para os profissionais da saúde, na saúde como um todo, porque antigamente eu não tinha como fazer, seria através de alguns outros tipos de exame, mas não tão detalhado quanto hoje. Isso mudou bastante a precisão. Com certeza. Modificou muito a evolução, né, tecnológica, assim, o desenvolvimento dos aparelhos que podem ser introduzidos no organismo para visualizar in loco, né, para visualizar a mucosa lá onde está a lesão, todas para ver segmento por segmento, assim, a evolução é muito grande. Diagnóstico precoce em todo tipo de doença ele é fundamental? Com certeza, com certeza. Por exemplo, o paciente sofre por anos, né? E aí, de repente, a gente descobre no dia que o paciente tem uma úlcera ou uma esofagite. Isso é importante porque o paciente perde em qualidade de vida. Se você pega no início, né, que seja mesmo uma patologia benigna, né, a gente pega no início, essa qualidade de vida do paciente melhora muito. Um câncer precoce, por exemplo, é possível ser tratado muito mais rápido e com uma resolução muito melhor se você pega no início, né? Primeiro, uma prevenção seria melhor, né? Dizer assim, que então você fazendo o exame, você vendo que não tem nada, melhor. Você fazendo um exame, se você pega no início, também é melhor do que um câncer avançado, onde a gente já não tem muita coisa para ser feita, né? Nós queremos agradecer imensamente a cada um dos telespectadores que nos acompanhou no programa Papo Saudável e queremos lembrar que você pode acessar o nosso site www.tvcidade.net. Um grande abraço e até lá!